Sinal, vocês estão me ouvindo bem? Estou travando? Não. Ah, então, o que a gente trabalha, qual é o foco do que a gente está desenvolvendo aqui? A gente está justamente fazendo um olhar sobre... Gente chegando, Alexandre está chegando. Salve, meu caro Alexandre. A gente está construindo, nesse curso, um olhar sobre um recorte histórico. Esse recorte ele passa entre 1850 e 1950. Por que esses 100 anos eles são fundamentais para a gente poder observar? Segundo o grande historiador Eric Hobsbawm, é ali que se consolida toda a construção da contemporaneidade. Toda a construção e todas as bases do mundo que a gente viveu, pelo menos até o final do século XX, faço questão de sinalizar que a gente já tem algumas mudanças importantes. Ele se consolida dentro dessas relações e dentro dessas estruturas entre 1850 e 1950. Muita gente hoje acha, com a revolução da IA, com a revolução tecnológica, com tudo isso que a gente está vivendo, que talvez tenha sido o impacto mais relevante da história da humanidade. Eu discordo dessa visão. E vou explicar por que eu discordo dessa visão. O que foi vivido e experimentado do século XIX até a metade do século XX não tem precedentes na história mundial. Não tem volume de pessoas, de histórias, de processos que a gente consiga sequer comparar entre o que foi vivido ali naquele momento e as grandes transformações que a gente vai ver. Muito se fala, por exemplo, sobre os fenômenos das construções da cidade no mundo antigo e da maneira como elas foram construídas. Acho interessante a visão, mas não concordo, justamente porque se a gente for analisar exatamente quais são os grandes processos que estão ali, eles são muito mais lentos. Eles são definitivamente acachapantes, assim, em termos de volume de material. Você sair numa sociedade de caçadores e coletores, passar a trabalhar a agricultura, desenvolver a escrita, organizar a cidade, fazer circulação. No entanto, a gente trabalha um arco de uma evolução muito lenta em termos históricos. Quando você pega o recorte de 1850 a 1950, uma parte boa das pessoas considera que eu deveria voltar. Eu deveria ir, por exemplo, se a gente tivesse em relações internacionais, eles defendem que eu volte à Westfália. Para quem não está acostumado à ideia de Westfália, a Westfália é um dos mais importantes tratados sobre relações internacionais. Muito se fala que as relações internacionais só começam ali, porque é a primeira vez que países se organizam de maneira clara e indiscutível para poder organizar e trabalhar uma decisão que vai gerar um cessar-fogo, que vai gerar uma organização nova política. A partir dos tratados que são estabelecidos no século XVI ou no século XVII, as pessoas passam a acreditar piamente, passam a acreditar de maneira muito grande em que um novo momento do mundo tinha chegado. Mas aí eu preciso ter um cuidado que é extremamente importante. Esse mundo é o mundo do imperialismo. É o mundo onde a Europa passou a contar a história da Europa como se fosse ela, a história da Europa, a única história possível. O que faz com que esses conflitos, de novo, entre 1850 e 1950, eles tivessem duas visões. Uma visão como a que a gente olha o que Hobsbawm vê,
onde Hobsbawm percebe como se tudo fosse um grande furacão. Qual é a característica do furacão? O furacão ele tem um vértice, onde dentro daquele vértice ele vem, e aquela pressão de ar que ele vai fazendo, vai tudo aquilo até a direção do seu vértice. Muito se coloca no seu vértice, você tem uma sensação de que está ali, e depois você entra numa espiral subindo, e aquilo vai jogar para cima, como se fosse algo absolutamente forte e novo, porque aquilo que existia antes vai estar destruído. Quando isso passa a ser colocado como teoria da história, isso passa por um processo dos historiadores tentarem entender que sempre que um determinado vórtice, em especial um vórtice tecnológico, chega em uma determinada área, em um determinado setor, ele gera um processo disruptivo. Quando o Schumpeter, que é um dos grandes teóricos das transformações econômicas da transição do 19 para o século 20, que é um autor que vai numa linha bem diferente, por exemplo, da linha do Marx, ele vai trabalhar que o que você tem é um processo inenarrável de centralização e destruição. E que essa destruição não significa que o mundo acabou, mas significa que ela só se sustenta necessariamente na destruição de tudo aquilo que existia anteriormente. Ainda não estou entendendo, desculpa. Me ajuda a trabalhar um pouco melhor. Claro. Durante todo o século XVI e XVII, grandes autores trabalham com uma perspectiva de construção de um mundo dos estados. A consolidação dos estados começam com os estados medievais, primeiro lá no século XII e XIII, ao longo dos séculos XVI e XVII. Um modelo de governo e organização social e política vai ser gestado na Europa. Esse modelo, primeiro, ele é inflado economicamente, graças às conquistas e às vitórias estabelecidas nas Américas, graças a um sistema conhecido e trabalhado como mercantilismo. Esse modelo, olha o vórtice, tá? É o vórtice. Esse modelo vai fazer com que todas aquelas relações elas fossem destruídas e reconfiguradas. Quando você, por exemplo, no século XVI, começa a falar de mercantilismo, você começa a ver que não é necessariamente algo novo. Por exemplo, a bobagem que se repete muito de que não existiam moedas e que só a partir dali você passa a ter moedas para negociação é uma bobagem. Mas agora, você começar a falar de um sistema monetário, unificação depois no 17, de mecanismos de moedas, formas de negociação, formas de endividamento governamental, formas de investimento dentro do Estado, concessão não mais dos modelos medievais de banalidades, mas concessões onde o Estado passa a ter um determinado valor financeiro para ceder um serviço e depois vai administrar um regime de impostos ofertados a partir daquilo. Me explica melhor. Conhecem uma tal de escravização? Escravização ou escravidão, como muitas vezes a gente já ouve bastante, é apresentado, em via de regra, como um fenômeno social humano, e ele é. Mas, quando a gente olha por um viés econômico, ele é o estabelecimento de um novo mecanismo de mercado com uma seção sobre um determinado direito ou serviço, de onde, além da concessão, o governo parte da ideia de controlar as quantidades e obter, a partir daquilo, um sistema de impostos. Quando eu falo hoje em imposto sobre circulação de mercadoria, imposto sobre produção industrial, imposto sobre lucro líquido, imposto sobre renda, hoje nos parece elementos absolutamente corriqueiros. Mas aqui eu estou tendo um Estado partindo de um modelo burocrático, onde ele passa a definir aquilo que mantém sob seu controle, passa a definir aquilo que ele entende que é seu, mas ele cede,
passa a garantir sistemas de onde ele possa se beneficiar disso. A organização dos tribunais já existia no medievo, mas passam a atender um viés e um papel econômico. Organização de novos centros urbanos. Tudo isso é lento, lentíssimo, mas tudo isso está em curso. Quando a gente fala no século XVIII, dos fenômenos relacionados à Revolução Inglesa, dos fenômenos relacionados ao crescimento do protestantismo, crescimento dos Estados Unidos, a independência política dos Estados Unidos, e principalmente no final do XVIII, da famosa Revolução Francesa, se trabalha de uma maneira muito efetiva e muito tradicional de que o mundo mudou pela Revolução Francesa. Oh, seja bem-vindo, modernidade, viva a Revolução Francesa. E por tudo que a gente está falando, isso não é bem uma realidade. Boa parte da realidade é que você está tendo uma transformação sobre a organização política, o vórtice invadiu, sobre a organização econômica, o vórtice invadiu, e no século XIX ele vai invadir as mecânicas relacionadas às transformações de produção, sistemas de informação, sistemas de transporte, produção, sistemas de importação, sistemas de informação, sistemas de transporte e sistemas de armamentísticos, a indústria bélica. Eu preciso dizer que até metade do século XVIII eu estou falando de espada e cavalo. Eu estou falando de escudo. Na metade do século XX eu estou falando de metralhadora. Ah, não, porque no século XVI as armas já utilizadas contra os indígenas já eram arcabuz. Um arcabuz de uso de pólvora, o tiro era curto. Não isso não é indústria bélica. Faca, facão, novas formas de possibilitar o uso, o canhão para algumas guerras maiores, o uso das máquinas do século XVI para cerco e derrubada de cerco, o arcabuz para determinadas situações de crise. Não muda o mecanismo central das guerras. Ainda depende de quantidade populacional para eu mandar uma guerra, tática para eu mandar para uma guerra e as maneiras como aquilo podem ser colocado. Não existe, no século XVII, no século XVIII, literatura suficiente para que a gente consiga dizer que já a partir dali tivemos, pelo desenvolvimento da tecnologia, uma base absolutamente transformadora da maneira como as guerras eram feitas. Qual é a grande mobilização? Capacidade de tropas, de volumes de tropas, caminhadas de tropas, a capacidade de produção se amplia de uma maneira muito intensa, mas ela ainda é incipiente comparado ao que vai acontecer no 18 e principalmente no 19. Então, eu preciso que a gente comece com esse preâmbulo. O mundo vai mudar muito e muito rápido quando eu falo dos anos de 1850. Parei, dúvidas, que já vi que o Renan quase, o Lê Alexandre quase. Por favor, falem comigo, quero ouvi-los. Na Não verdade, me digam que não tem questão. vamos lá. Na verdade, quero entender como é que aconteceu essa transição aí desse herói romântico, do soldado, até quando a guerra deixa de ser esse duelo de honra, esse duelo entre elites e passa a ser essa máquina industrial que é até hoje a indústria bélica. Eu não sei se você trabalha com aquele conceito de guerra de primeira geração, guerra de segunda geração, porque assim, até na roupa, na vestimenta dos soldados, se você pegar pela conceito de guerra de primeira geração, aquela roupa toda colorida, né? A bandeira, os tambores ainda eram levados para as frentes de batalhas.
a ideia de camuflagem era até considerado uma desonra. Como é que eu vou me camuflar diante do meu adversário? Então, como é que foi que Não isso trabalho com ele. Achei legal pra modificou? caramba. Achei legal pra caramba. Não trabalho com esse conceito. Vou te explicar por que eu não trabalho com esse conceito. Por conta de uma série de outros autores que começaram com a questão a discutir. Na verdade, o Jim Sharp faz essa discussão primeiro sobre a Primeira Guerra Mundial e depois ele vai ampliar com outros autores trabalhando sobre isso, que é a diferença entre a guerra colocada pelas lideranças de escritório, colocada que estão sentadinhos dentro dos seus gabinetes, nos seus escritórios, e é apresentada como uma. Então, quando você pega essa ideia de guerra de primeira geração, guerra de segunda geração, eles trabalham com uma perspectiva, Renan, sobre a figura da guerra idealizada. Tinha uma professora chamada Fernanda Matos, onde ela estudava a guerra na Grécia. E ela, por exemplo, traz o conceito do bellum. Qual era o conceito do bellum na guerra? Era a ideia de que a morte honrosa era a morte em batalha, era a morte corajosa. Então, você deveria buscar isso. Isso vai estar reproduzido muitas vezes em religiões de diversas tradições, por exemplo, as religiões nórdicas, aonde você precisa estar com a mão na sua espada para que você possa ter acesso ao salão de Odin. Quando o Jean-Claude Schmitt escreve Os Vivos e os Mortos na Idade Média, ele dá-lhe uma bela montada nesse olhar. Ele fala: a guerra é suja, a guerra tem medo de morte, a guerra tem cheiro de morte, o campo de batalha não é um lugar de honra, as roupas não são um lugar de beleza ou de. Aquilo normalmente são os primeiros ensaios aonde a guerra não é aquele status. Quando você pega, por exemplo, a questão do comparativo dos materiais colocados sobre o ideal de guerra, eu vou a um autor que você conhece bem pra caramba, chamado Jacques Zagoff, onde o Jacques Zagoff ele vai escrever no livro. Como é que chama aquele livro, meu Deus? Vai voltar, daqui a pouco volta. Onde ele vai fazer um trabalho em que ele está discutindo como é que nós normalmente aprendemos sobre a visão do que aconteceu entre o fim da Idade Média e o início da Antiguidade. E aí ele vai colocar que a grande concepção histórica e mais tradicional que a gente trabalha é a ideia de que a Idade Média cai por conta da sua fragilidade, era um lugar horroroso, era um lugar terrível, e a associação são de Cavaleiros do Apocalipse, fome, peste e guerra, chegando de uma maneira indiscutível. Quando isso acontece, você passa a ter toda uma visão de que existia, dentro do pensamento, um ideal grego, um retorno. Você tem toda uma questão do humanismo, você tem toda uma questão da violência, você tem toda uma questão em que o Zizek, autor esloveno que eu amo, mas caiu em desgraça por fatores políticos, mas eu continuo amando. O Zizek fala que o conceito que a gente utiliza para a violência, ele é um conceito que ele não se encaixa em nenhuma outra era. A violência não era entendida como um problema. A violência era entendida como uma necessidade, quase como uma marca. É quase que um elogio, historicamente, falar que você tem violência. A capacidade de transformação das sociedades dependia dessa lógica da violência. Quando a gente fala dos relatos, por exemplo, sobre a Guerra dos 100 Anos, todos eles falam
de um lado, das estratégias militares, mas de outro. E o Legoff entra muito nesse onde ele fala: os grandes avanços tecnológicos que marcam a modernidade são avanços desenvolvidos no campo de batalha. E aí, para os autores clássicos, você teria tido uma transição entre as guerras de primeira geração, idealizadas, com a ideia das indumentárias, das formas, para uma guerra que está migrando para uma guerra de segunda geração, que é essa que você falou. Tem o tamborzinho que entra na guerra, tem uma roupa, quase que uma sobrecasaca, da maneira como você vai entrando, e que ali teria começado esse princípio, em especial com o uso das máquinas. Qual era o uso das máquinas? Você sai da ideia de uma guerra onde você está o tempo todo em conflito direto, para você passar com questões de honra, com questões de disputa, e que, de novo, já eram idealizadas, você ter uma guerra técnica. Derrubada de muralhas com o fogo grego, a utilização do petróleo, da maneira como você vai organizar, as marchas e as linhas de defesa e produção, coisa que antes eram impensáveis. Você saqueava pelo caminho, você ia chegando. As grandes linhas com as frentes e as especializações dos grupos diversos. Tanto que você fala de batalhas ao longo do século XV e do século XVI, por conta disso, aonde os exércitos marcham e as pessoas dizem que dá marcha entre o grupo que chegou primeiro e o grupo que chegou por último. Legal, foi estar chamando a atenção das máquinas de guerra, aonde ele vai estar, por exemplo, começando o processo de automatização com o uso da besta tradicional para uma besta mecânica, onde você não fica meia hora botando o pé naquilo para puxar com o pé de cabra, mas você passa a ter uma capacidade de levar aquilo de uma maneira muito técnica e muito rápida. Por conta dessa concepção que o Legoff traz, eu quebro, ou eu prefiro não utilizar a nomenclatura de guerra de primeira geração para guerra de segunda geração, que é para o domínio do alumínio, do aço, da uniformização, do processo, e nem tampouco a ideia da guerra de terceira geração, que é a ideia dos armamentos, novos armamentos, as dinâmicas, porque eu entendo que esses movimentos se misturam. Vou dar um exemplo que a gente vai falar no curso, no segundo dia, e que para mim é muito claro sobre isso. Quando os alemães enfrentaram os poloneses na Segunda Guerra Mundial, boa parte dos autores imaginou que o tamanho do exército polonês, comparado com o exército alemão que estava chegando, poderia gerar a um ponto de capacidade do exército polonês segurar o exército alemão por X tempo. Isso não acontece. O exército polonês é um exército que ele utilizava tecnologias, materiais muito, muito frágeis. E por conta dessa fragilidade, o exército é engolido pelos ataques e pela velocidade dos ataques que vão estar sendo colocados ali naquele momento. Muito vai se discutir do uso da tecnologia e tudo mais. Mas é um massacre. Ao mesmo tempo, um grupo muito grande de pessoas, salve Renato, um grupo muito grande de pessoas fala sobre quando você entra nessa adoção desses novos materiais, da busca, da maneira como você vai chegar, você começa a ter esquecimentos. Por exemplo, que os cavalos do exército ainda existiam, mesmo quando eu estou falando de tanques. Então, essa ideia de interpenetração dos elementos rompe a ideia de gerações dentro da estrutura das guerras. Sacou? Por que eu não vou tanto nessa caminha? Quando eu estava na investigação, o que acontece? Eu tive um certo conforto, mas eu não me dei conta de que era um olhar teleológico também, né? Sim. Acabou acontecendo isso. Se eu tivesse me dado conta ao princípio, talvez eu não teria me encantado tanto essa questão de guerra de primeira geração, de segunda geração, porque de fato traz a clareza de certos fenômenos e linka tudo. Então você começa a ver assim, estou entendendo tudo agora. Mas na verdade nós temos que parar para compreender outros fenômenos menores que estavam presentes ali, e a história se dá dessa forma aí. Isso. Cara, tem uma coisa, Renan, que para mim é de ouro para pensar sobre isso, tá? Vamos sair da parte bélica
e vamos observar a parte da política. Quando eu olho para a política no século XVIII, a gente aprende na escola, a gente aprende essa visão toda organizadinha. Essa visão, o Exército gosta muito de explicar com essas linhas geracionais. Tem uma historiografia respeitadíssima dentro deles, eu não estou diminuindo, não. Mas eu preciso ser muito cuidadoso, que é tal qual eu pegar uma historiografia eclesiástica e tentar imaginar por um minuto que a historiografia eclesiástica ou a historiografia religiosa não vai ser marcado pelos aspectos religiosos. É óbvio que ela vai. Quem está estudando história das guerras, pensando nos aspectos da guerra, estudando tática, material, vai fazer exatamente um recorte tão absurdamente perfeito, tão absurdamente certinho, que vai. Porque ele não está preocupado, por exemplo, se o exército turco e o exército russo, que eram fortes ao longo do século XVIII e vão estar em crise no século XIX, como é que esses exércitos, o que aconteceu nessa ali? Eles não vão levar em conta, por exemplo, por quê? Porque vão ter uma visão eurocentrista. Eles não vão levar em conta a ideia de que outras mudanças materiais vão ser impactantes. Renan, pensa comigo. O que impacta mais numa guerra do que o telégrafo? Pensa comigo. O que impacta mais numa guerra do que um sistema de rádio? A capacidade de informação, muitas vezes, é tão importante quanto a minha capacidade de guerrear. Inclusive para informar o fronte Claro, em tempo real. claro. Eu adoro aquela imagem, as pessoas pegam aquelas imagens da Segunda Guerra e botam os paraquedistas chegando. Meu amigo, se o paraquedista chegar numa área minimamente povoada, é brincar de tirar o alvo. Ele vai ter que chegar longe. Cara, e tem várias dessas que a gente pega, a gente idealiza, que a gente imagina, e não é bem assim. E não é bem assim. Então, é excelente a questão, mas eu precisava mensurar essa diferençazinha para a gente poder olhar ali. Porra, mas por que então a gente tem tão forte que ainda no século XVIII a guerra tinha isso como marca? Romantismo. A raia, pelo amor de Deus, raia, porra, o romantismo é um movimento lá da literatura acontecendo dentro de grandes cidades, principalmente europeias, ou daquelas que estão manifestadas dentro da organização europeia, reproduzindo todo um ideal. É romantismo. Romantismo mesmo, romantismo na escrita, romantismo na maneira de interpretar, romantismo. Você, cultura, são as lentes pela qual vocês veem o mundo. Já pararam para pensar nisso? Cultura não é uma verdade. Cultura são as lentes da forma como você vê o mundo. Só quem puder depois, bota a câmerazinha, não fica longe de mim, não. Vocês estão vendo Vasco Fluminense, não estão vendo alguma outra coisa, mas bota a câmerazinha, eu sinto uma falta danada de vocês. Se não puder, tá tranquilo. Mas se puder, a gente agradece, tá? Então, quando a gente pega isso como fenômeno, para mim é sensacional. E aí você para pensar, vamos olhar essas duas coisas, Renan, e todos os outros. Essas duas coisas. A Kant, Immanuel Kant, um dos maiores intelectuais da Europa naquele momento, está cunhando um conceito que vai ser reproduzido pelos principais cortes e que vai ser trabalhado pelos principais autores. O conceito se chama paz eterna. O conceito se chama paz eterna. A ideia é de que quando você conseguisse equilibrar de maneira estruturada a força entre as nações, essas nações nunca mais tentariam guerrear de novo, porque toda e qualquer possibilidade de conflito geraria sua própria fragilidade e botaria em risco a própria nação. Pegaram a ideia? Não, a ideia é boa demais, gente. Pegaram a ideia? Vamos lá. Kant. Aquele mesmo Kant que vocês estudam em filosofia pela crítica da razão pura. O mesmo Kant. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Kant vai estar discutindo o seguinte: olha, nós chegamos ao modelo ideal.
A Europa do século XVIII marchou para o modelo ideal. Por quê? Porque as nações se equilibraram entre si. E, ao se equilibrarem entre si, elas tendem à paz. Esse conceito, dentro de RI, ele é chamado de anarquia. O que é a anarquia entre os países? Você não consegue trabalhar claramente a ideia do poder de uma sobre a outra sem entender que existe uma mesa de negociação e uma balança constante entre essas forças. Sempre que você consegue que essa balança, de alguma maneira, se equilibre, sempre que você consegue, de alguma maneira, que essa balança... Salve, Pedro! Sempre que você... De volta, né? Sempre que você consegue trabalhar que essa balança ela tenha as arquias do poder equilibrado, o conflito será evitado. Sempre que você tiver desequilíbrio disso, o conflito entra em sério risco. Desenvolvimento na Inglaterra no século XVIII, desenvolvimento e reorganização dessas forças da paz estabelecidas entre os Bourbon a Casa dos Alemães, Habsburgo, eu acho. Dentro das regiões orientais, um acordo político selado entre eles, cria-se toda uma ideia de que um novo nível de civilidade europeu passou a existir. O conceito de civilidade europeia ele está diretamente relacionado a esse conceito que as pessoas começam a trabalhar e começam a desenvolver de uma maneira mais clara. Esse conceito de civilidade vai dar esse sentido para a gente começar esse papo sobre as guerras, sobre a dinâmica das guerras e o que vai estar sendo modificado. Rainha, mas a Revolução Francesa não está nesses conflitos. Você esqueceu? Não. A Revolução Francesa ela é absolutamente emblemática. Por que ela é emblemática? Muita gente acha que ela é uma mudança dos conflitos na Europa. Não é. Ela, na verdade, ela já é fruto de uma série de conflitos que já vinham se organizando e se estruturando dentro das disputas dos europeus com outras regiões. A ideia, por exemplo, da França está no Egito, disputando no Egito no século XVIII, as influências e a mudança da chegada na Inglaterra do século XVIII, vai me ajudar a entender a Conferência de Berlim que vai acontecer no XIX. Vai me ajudar a entender como é que esse conceito de anarquia e organização de poderes e unidade vão ser a base do debate para que Bismarck consiga a unificação da Alemanha e que na Itália, a partir de Piemonte, você consiga uma unificação italiana. Você trabalhar a ideia de que essas forças precisam alcançar esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, essas forças estão saindo vitoriosas dentro dos mecânicas de imperialismo para conseguir novos caminhos de colonização em Ásia e África, passam a trabalhar em toda uma lógica de olha quanta coisa mudou. Indústrias, mercantilismo, trocas comerciais, desenvolvimento do transporte. Rainha, que transporte? Trem, vapores, desenvolvimento de fábricas de tecido. Mas o que tem a ver fábrica de tecido? Você consegue imaginar por um segundo que toda a roupa que você tiver vai ser aquela mesmas 2, 3, 4, 5, a sua vida inteira? E quando elas estiverem rasgando, punhando, o que você vai fazer é consertar a tua roupa? Pare e pensa bem para entender o que é essa nova dinâmica dos tecidos, essa nova dinâmica das cidades, essa nova dinâmica. Pensa bem na modificação que a gente vai começar a ver. Essa modificação, ela tem algumas marcas. Eu vou trabalhar algumas que eu gosto muito. Muita gente gosta de discutir, exatamente como o Renan estava falando, a ideia de tentar imaginar quando a guerra deixou de ser a do cavaleiro lúdico para ser a da dinamite, da estrutura. O que aconteceu? A gente primeiro precisa entender como é que vai ter a linha de evolução dentro da própria indústria que está evoluindo com tudo.
Rainha, eu nunca entendi bem. Aí eu vou responder a tua pergunta lá primeiro, Renan. Eu nunca entendi bem o que fez as pessoas colocarem isso como mudança. Vou te dizer que eu dou isso quando eu dou curso de História da Arte. Até o século XVI, intelectualidade, valor de intelectualidade estava naqueles que produziam intelectualmente, naqueles que escreviam, naqueles que falavam, naqueles que dominavam o trívio. Entre o século XV e que vai crescendo de maneira, passa-se cada vez mais a se valorizar aqueles que são capazes de criar o novo. Um novo tipo de metal, um novo tipo de liga, um novo tipo de transporte. E essas pessoas começam a ser financiadas por essa nova estrutura política mais centralizada, não é só poder absoluto, mas são novas centralizações e começam a ser sustentadas pela lógica do mercantilismo. O mercantilismo precisa vender mais, se ele precisa vender mais, ele precisa ter mais produtos, ele precisa ter mais pessoas consumindo. Então, eu tenho que melhorar em tudo. Eu tenho que melhorar na produção de moeda que eu vou ter que melhorar na produção de roupas que eu vou ter que melhorar na produção de informação que eu vou ter. Eu passo a valorizar de uma maneira intensa a busca. Não, tá viajando não, Fernando. É isso aí mesmo. E aí eu passo a ter essa mudança das próprias feiras, começam no 18, mas elas no 19 vão ser enormes, que é a da ideia de você ter um lugar onde os inventores se reúnem para tentar vender as ideias deles. E conforme essas ideias vão ganhando força e esses inventores vão ficando mais ricos, outros inventores vão surgindo e vão estar colocando. E esses próprios inventores, ao poderem constituir a ideia de buscar outros inventores, então há uma mudança do paradigma filosófico que impacta diretamente no paradigma cotidiano. É! Eu tiro o status em ser proprietário da terra e levo o status para ser proprietário de ouro, de capacidade produtiva, eu passo a transformar todo um fenômeno de sujeitos buscando acumular capital. Se no mercantilismo esse capital acumulado ficou concentrado primeiro nos estados e depois numa classe burguesa, eu tenho a transição definitiva disso com a crise dos estados e a definitiva organização de estados burocráticos burgueses. Estados Unidos, as independências das Américas são para consolidar estados burgueses que vivem para alimentar, trabalhar, estimular essa burguesia. O que os Estados Unidos cresce nesse momento, ainda que não seja nem de longe, formalmente nenhuma potência ao longo do 19, não tinha nem cheiro de potência, mas tinha essa característica sobressaltada que o Weber vai olhar e vai botar na conta do protestantismo. Tem na Inglaterra uma lógica de estabelecer um governo que já trabalhava sobre isso, da lógica do parlamento, e você vai ver Napoleão transformando a guerra em negócio para o equilíbrio das fronteiras de monarquia, para a proteção dos interesses dos burgueses dentro de uma expansão, para a organização de um campo onde ele emprega um grande volume de pessoas e bota aquilo como sistema de informação. A guerra do século XIX é fruto da transformação cultural, política e científica dos fenômenos do século XVIII para o século XIX. Não dá para imaginar que aquilo que o Hobsbawm chama da era dos extremos tenha se consolidado, criado, tenha se pensado sem eu trabalhar toda a ideia de uma formação de uma sociedade burguesa. E aí, meus caros, é Marx, sim. Aí, meus caros,
é Schumpeter, do outro momento. Aí é Alex de Tocqueville. Tocqueville olhando para aquela sociedade aparvalhado, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, dizendo: deu ruim, volta, não dá para funcionar mais. Muita gente acha que Tocqueville era um apaixonado por aquele nome. Tocqueville era... É porque não leu as introduções. Tocqueville era louco. O que está acontecendo aqui? Então, conforme você vai entendendo esse mecanismo, a gente consegue entender que entre 1850... Rainha, por que 1850? Vamos lá. A antecedente, já das guerras do 19. Lembra que Kant falou que está tudo certo, né? Kant falou que já não tinha mais rolo. Aí veio Napoleão. A Revolução Francesa começa em 1790. Começa não, né? Mas tem seu auge em 1798, com a queda da Bastilha. Você vai ter vários movimentos políticos ali, as famosas disputas, girondinos, terror, jacobinos, a entrada de uma terceira geração que tentava equiparar e aonde eles escolheram um general de carreira para poder fazer valer as ordens do governo. Ele deveria organizar uma república. Muita gente confunde a ideia de república com democracia, não tinha nenhum tipo de ideia de democracia. A república ela deveria ajudar e gerir e desenvolver para os bens públicos, para aquilo que era para o coletivo, e aí, nesse caso, o coletivo bem burguês. Então, quando você vai ter a chegada de Napoleão, você passa a ter a consolidação do modelo dos estados burgueses. Não são dos estados nacionais. Os estados nacionais já tinham sido estruturados e a ideia de Estado também é anterior. Mas você passa a ter o mecanismo dos estados burgueses. E aí, Renan, como é que eu separo, sem olhar para isso? Como é que eu separo uma guerra de primeira geração para uma guerra de segunda geração sem estar entendendo que mecanismos diferentes estão em grupo? O Exército da Santa Aliança ele é o quê? Primeira ou segunda geração? Ou os dois? O que aconteceu no Haiti? É primeira ou segunda geração? Ou nenhum dos dois? Que na dúvida eu vou na pedra. Como é que Simão Bolívar está podendo liderar isso aqui no 19? Então, como é que a guerra de secessão, com a questão de todo... mas a guerra de secessão eu já vi, rainha. Quando George Washington chegava ali, não, George Washington ainda está na Revolução Americana. Tá bom, na Guerra de Secessão, como é que é? Na Guerra de Secessão, teoricamente, você já não tem flautinha tocando, tambor chegando, nem bandeirinha. Vários autores colocam que os franceses chegando para dar apoio aos Estados Unidos, dizem o seguinte, mas que vocês estão fazendo aí? Que coisa horrorosa. Não se faz guerra assim, não. E eles falam assim, a guerra é nossa, a gente faz do jeito que a gente quiser. Mas a idealização é outra. Então, dúvidas, questões, pontos, ideias. A viagem ficou boa? Conseguiram pegar o que eu estava querendo mostrar? Sim, Pedro? Não. A ideia aí da fotografia da guerra, ou fotografia da guerra, como é que a mídia era usada, inclusive, quando eu estava olhando o material, eles começam até a falar que isso é usado da terceira geração para frente, aí a gente já vê um furo, né? Porque, por exemplo, tem aí imagens da guerra, você que gosta da arte, ó, a carga da Brigada Ligeira. Eu estava olhando uma imagem, você quer uma imagem mais midiática e idealizada do que essa? Né? E os poemas cantados na cidade? Tu quer coisa mais primeira geração do que poema cantado na cidade, cantando de feito de batalha? Porra, a idealização de general. A idealização de general é sensacional. A idealização de general é sensacional. As coisas se misturam. É legal como esquema para poder entender? Porra, não vale a pena. Mas as coisas se misturam muito. Se misturam muito. E a lógica do uso da imprensa, ele vai ser fundamental, mas ele precisa ser entendido. Vamos lá. A imprensa, muita gente considera equivocadamente que ela surge com Gutenberg. Gutenberg desenvolve a prensa.
Da prensa, você passa a ter mecanismos de melhoria de informação e circulação, mais pessoas lendo ao longo do século XVII e XVIII, que constituem os fenômenos de imprensa. A ideia de você ter jornais estruturados, com a ideia das informações sendo trabalhadas, com uma ideia quase que de uma mídia, ela é um fenômeno já quase do XIX. Ah, existe um jornal lá, tem um primeiro jornal cá, tem uma primeira revistinha lá, ok, eu sei. Eu sei. Mas, como fenômeno, marca, repetição, grupos ordenados, 19. Então, você passa a ter... Por que eles associam a guerra? Porque eles vão associar a geração pós-19, onde aquilo se multiplica e aquilo vai estar mais consolidado. São esses fenômenos que são legais. Me deu uma oscilada aqui e eu fiquei preocupado. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Sim? Então, beleza. Vamos embora. Eu acho que tem um processo que, para mim, ele é bem interessante quando a gente pega esse momento. O que eu tenho de tecnologia que definitivamente mudou e que já é corriqueiro no início do século XIX? Ah, não, estava falando da Revolução Francesa, desculpa. Então, Napoleão fez e gerou um enorme desenvolvimento bélico. Porque a Inglaterra, ao ter que combater Napoleão, a Espanha, anteriormente, tendo que combater o crescimento da Inglaterra, os conflitos sobre os grupos aonde Napoleão com facilidade entrou, como Portugal e Espanha, mostram que era necessário algum tipo de mudança e algum tipo de mecanismo. Muito se coloca sobre a crise da entrada de Napoleão na Rússia. O sistema de tática de guerrilha utilizado pela Rússia não é nada novo. Não é nada novo. A ideia de você se retirar é retirar para que o inimigo não tivesse linha. O que é linha? Sempre que eu estou andando com o meu exército, eu preciso do abastecimento do meu exército. Isso já é um padrão logístico que vai se desenvolver desde que você sai daquela guerra entendida como bárbara, primeira, segunda geração em especial, que é aquela guerra que depende do que você vai achando no caminho. Ah, você vive de quê? Da pilhagem e do saque daquilo que você vai encontrando. Aqui não. Você já vai trabalhando a ideia de uma institucionalização, um sistema de abastecimento, uma organização. Esse fenômeno ele é muito forte, estruturado, ele já existia antes, mas Napoleão vai dar um salto além disso. Vai ter uma fragilidade muito grande, justamente por conta do avanço para a Rússia, aonde ele não consegue. Muita gente fala na escola, em especial, Napoleão foi um idiota, invadiu a Rússia no inverno. Napoleão de idiota não tinha nada, pelo menos não dentro da estrutura militar. Então, ele não invadiu a Rússia no inverno. O inverno chegou. A Rússia foi conseguindo e o inverno chegou. E quando o inverno chegou, aí ficou difícil. Então, eu preciso ter esse cuidado de entendimento. A segunda coisa, eu passo a ter, como eu disse, uma série de desenvolvimentos e técnicas para melhoria do desenvolvimento. Esses desenvolvimentos eram grandes feiras e eram as grandes buscas. Ao longo do XIX, um dos inventos mais buscados e mais trabalhados era as armas. Então, você ter a ideia de uma arma que conseguia disparar mais do que uma bala, sem estar necessitando buscar pólvora, salitre, organizar, socar um chumbo, atira, era uma coisa fundamental. A ideia do desenvolvimento dos projéteis, a ideia do desenvolvimento dos disparadores era uma busca, mas não se consolida até a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, que era um dos grandes lugares onde essa busca de novos materiais vinha. Quando você pega a morte de Napoleão, Napoleão é derrotado, consegue retornar, a imprensa aí, Renan, já está bombada. Pô, na França, nosso herói voltou quando ele bate na fronteira. E a consolidação no pós da Santa Aliança, com a ideia de como você vai combater, como você vai se organizar, ele é muito forte. A ideia de você
ter foco é tropa. A ideia de grupos treinados é a diferença entre um grupo não treinado e um grupo treinado. A grande diferença é você sair de uma convocação aleatória para ter grupos que você forma para combater de maneira específica. A organização de um exército nacional, a organização de quartéis, a organização de desenvolvimentos materiais. Esses desenvolvimentos materiais vão depender basicamente, do telégrafo, do desenvolvimento do telégrafo, que é do início do 19, do crescimento das ferrovias. As primeiras ferrovias são do século XVIII, com vapor, e elas vão crescer muito ao longo do século XIX. E a ideia é de você conseguir fazer a produção de armas em série. Vem um fenômeno conhecido como fábrica. Que isso, Rainha? Você sai de uma lógica de corporações de ofício para trabalhar com a ideia de centros especializados na produção de alguma coisa, de onde é construído toda uma logística para que as vendas possam ser possíveis. Tecidos, por exemplo, são as fábricas mais conhecidas do primeiro momento ao longo do século XIX. Mas você vai ter o desenvolvimento do aço, da metalurgia, e você vai ter principalmente as fábricas de armas, onde esses grupos passam, primeiro é o rifle e o canhão, como as duas principais. Depois você vai ver os revólveres e o desenvolvimento dos projéteis, não mais projeto de chumbo que a gente ainda utiliza, mas outros tipos de projéteis. A diferença da carga, a ideia de um projétil que falha menos. E para que você tenha a grande consolidação e a grande mudança, você tem que falar do motor. Motor à explosão. Sem falar de motor à explosão, eu não entendo as transformações. Rainha, o motor à explosão não apareceu só com os carros? Não. Os motores de explosão aparecem primeiro nas fábricas, na capacidade de você carregar as coisas, no crescimento das cidades, e depois ele vai ser adaptado e reduzido para coisas melhores. Mas a ideia de você ter algum de combustível forte é fundamental. Dentro dos aspectos do século XIX, eu preciso estar notando que eu passo a ter um fenômeno fantástico e inacreditável: o boom populacional. Rainha, o que você está falando do boom populacional? O que é o boom populacional? Mais pessoas agrupadas em cidade, discussões melhora de aspectos de saúde, lógica de mais crianças sobrevivendo, de maquetes, de mosquetes e rifles. Isso, perfeito. Você vai ter... Cara, é sensacional a ideia dos mosquetes, porque você tem e ele mantém a outra ponta para quando você dispara. Mas quando você acabar, você não vai perder a arma, não. Você vai continuar com ela ali. Depois eu vou botar algumas imagens para a gente poder ver. Então, você começa a ter todo um desenvolvimento desse uso dessas armas de uma maneira absolutamente gigante. Quando você passa a ter maior número de população, maior número de concentração, eu passo a ter uma maior possibilidade de ter soldados treinados e prontos e voltados para lutar. Mas me falta uma coisa. O que me falta? O que está me faltando aqui? Por que você luta? Sem por que você luta, você não entende a mudança da guerra. Renan, naquilo que eles chamavam de guerra de primeira geração, essa é a parte que eu gosto, tá? Você luta pelo quê? Pela honra. Quando você fala em guerra de segunda geração, você luta pelo quê? Pelo seu comandante, pelo seu Aí senhor, pelo pelo Estado, seu né? grupo identitário menor. Hã? Terceira geração, você começa a lutar pelo Estado, que já tem a ideia do Estado, né? Exato! Terceira geração, você luta pela nação. E aí é indiscutível o papel da propaganda nacionalista e da construção das imagens das lideranças políticas como salvadoras. Napoleão faz um culto à imagem que é absolutamente fantástico, independente de eu gostar de Napoleão ou não.
Não vamos posicionar nem do lado dos franceses nem do lado dos ingleses. Mas que o trabalho de culto à imagem que ele faz. Ei, o que você chama de culto à imagem? Peraí, essa vale a pena as imagens. Só um segundinho. Ah, peraí, deixa eu compartilhar a tela. Aceitar, aceitar, aceitar. Culto à imagem. Olha isso. Olha como Napoleão está. Estão vendo, conseguindo ver? Olha como Napoleão está sendo retratado. Olha como Napoleão é coroado. Onde ele bota a própria coroa na cabeça dele. Rainha, mas ele fez isso tudo mesmo? Pouco importa. Olha a imagem. Tu vai dizer que ele não é herói? Olha a imagem. Rainha, mas quem via essa arte? As grandes elites, isso circulava, isso ficava disponível, isso estava rodando. Olha a construção dele com báculo, representando a Deus, a ideia da trindade, olha os trajes. Uma mistura entre as antigas figuras dos reis. Olha isso. Essa revista aqui é de. Ah, já é um pouquinho depois. Mas mesmo assim. Aí ele vai ser o teatro e tudo mais considerado. Rainha, mas isso acontece só com Napoleão? Peraí. Dá uma olhada. Dá uma olhada. E aí, Renan, isso é a primeira geração ou é a segunda geração? Você entendeu a minha provocação agora? Diz assim, pô, Rainha, ele está representado como um herói de primeira geração, sendo um ícone de terceira geração. É, pera que fica mais doida ainda, Renan. Misturou. Como tudo na história. É, olha isso, meu cara. Olha isso. Olha a Batalha de Campo Grande. Aí, isso me lembrou assim, as imagens que você tem de Bismarck, as fotos que você tem de Bismarck, do próprio, Ei, sim! né? Desculpa, desculpa, me empolguei. Sim, perfeito! Bismarck é outro. Bismarck é outro. E altamente iconográfico. Olha a representação disso. É o campo de batalha, mas ao mesmo tempo ele traz elementos heróicos. Olha aqui, ó. Essa aqui no detalhe é muito. Pedro Américo é um show, né? E aí é. Cara, olha o traje. Olha o traje aqui, você tá vendo? Ele aqui, ó. Os outros estão sem camisa, descamisados. Mas olha aqui, ó. Ó, olha isso. Olha isso! E aí? É a construção. Isso é fotografia da guerra. Isso é fotografia da guerra. Não é na Isso quarta tá. geração que aparece fotografia da guerra, só a Não, manipulação aqui! da mídia. Não, tá aqui! Tá aqui, olá, Fabiana, seja muito bem-vinda. Tá aqui, tá gritando com a gente. Tudo bom? Tudo tranquilo. Perdoe a empolgação, estou no meio das batalhas aqui, mostrando um pouquinho como é que a gente lida com a construção da iconografia da guerra. Cara, eu posso continuar. Você falou do Bismarck. Bismarck tem também. Bismarck. E tem vários, tá? E você vai ver, muitas vezes, figuras. Aqui já é. Deixa eu ver se é essa aqui.
Deixa eu ver. Essa já é. Aqui, ó. Napoleão e Bismarck, como se fosse uma construção. Olha as imagens, como é que você vai fazendo. E tem George Washington, e tem toda uma iconografia de guerras, onde você mistura todos esses elementos, todas essas construções. Então, a ideia de uma honra a ser trabalhada, porque era o que era esperado, que era a maneira como estava colocado, tá? Aqui é Napoleão III, tá? Luiz Napoleão. E que vai ser elementos fundamentais. Vou falar de Luiz Napoleão aí. O, Então, conforme a gente vai vendo toda a construção da iconografia da guerra, você começa a perceber que todo esse movimento que eu tenho na primeira metade do século XIX, ele vai me dar a base sem apagar todo esse passado. Então, eu tenho várias camadas. Eu tenho a necessidade do herói, eu tenho a reprodução da pintura romântica, eu vou ter a continuidade nos elementos realistas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um processo de propaganda política, eu tenho um processo de valorização dessas identidades. Ao mesmo tempo, eu vou estar lá com toda essa transformação de que as cidades cresceram, eu vou estar lá com toda a transformação de que a noção de que eu luto pelo meu Estado. Mas como é que eu faço para lutar pelo meu Estado? Eu passo a defender a ideia nos jornais, nas campanhas, na reprodução do cotidiano. Rainha, mas nem todo mundo lê. Não, a minoria lê. Mas você lê de ouvido. O que é ler de ouvido? É você justamente estar levando aquilo e você sabe pelo que você está lutando. Você pega, por exemplo, materiais do século XIX de grupos escravizados, você vai ver que eles estão colocando não como se eles estivessem fora do Estado-nação. Eles são parte do Estado-nação e estão pleiteando pelo Estado-nação. Ele era baixinho, né? Era. Tanto Napoleão III. Os dois, a iconografia, por mais que bote um saltinho, deu uma arrumada, deixa alto, não conseguiu, não. Mas então, olha quanta coisa a gente tem acontecendo de uma vez para entender essas guerras. Eu tenho um novo modelo de cidade, eu tenho uma nova consolidação do Estado-nação, eu tenho um novo sistema de transporte, eu tenho um novo sistema industrial, eu tenho um novo sistema de informação, eu tenho novos modelos de governo. Então, quando eu digo que o século XIX ele é absolutamente emblemático na mudança da vida das pessoas, talvez ele seja menos emblemático em países muito agrários, como o próprio Brasil. O XIX no próprio Brasil, os centros urbanos existiam, eram importantes. A gente muitas vezes só conhece a história do centro urbano, mas você tem todo um coletivo que ele é muito maior e que eles às vezes ficam mais difíceis da gente perceber ou a gente estuda pouco. Perceber cada um desses papéis aqui, ele é fundamental para que a gente comece a construir uma história. Que história é? Vamos lá. A gente começa a pensar que toda a guerra ela ainda tem um processo no século XIX que não é de primeira, de segunda ou de terceira geração, mas que ela vai marcar o próprio ideal do guerreiro. E o ideal do guerreiro ele é interessante para a gente brincar. Ideal do guerreiro quando eu ainda estou na imagem napoleônica. Quando eu vou construir o guerreiro ideal, não é a batalha. Ele ainda vai estar de cavalaria, o uniforme vai ser bonito. Quando eu vou colocar sobre as disputas em Guerra de Crimeia ou na Guerra Civil Americana, eu já coloco a figura do soldado estrupiado, mas ao mesmo tempo vencendo aquela batalha. É só comparar. Compara a iconografia da independência dos Estados Unidos. George Washington. Compara a iconografia da Guerra de Secessão. É a ideia do arraso, mas mesmo assim do vencedor, mesmo assim daquele que consegue a vitória. Pega as guerras do início do 20, de 1914, por exemplo. Cadê o heroísmo? Já é a ideia daquele esforço coletivo, da figura na lama, do superar. Os heróis aparecem, até porque eles viraram políticos e nem foram mais para a guerra, que é outra mudança importante.
Em 1850, não existe a possibilidade de Napoleão ou um de seus representantes não estarem no campo de batalha. Em 1935, o Hitler não está no fronte. Essa é uma mudança iconográfica importante. Quando você pega, por exemplo, as guerras de 1945, você trabalha muitas vezes uma mistura de elementos, que é a Primeira Guerra com recursos televisivos. Adoro o quadro da bandeira. Os Estados Unidos inteiro conhece toda aquela imagem que é colocada da bandeira sendo em Iwo Jima, onde aquelas pessoas estão lá. Aquela imagem não foi feita em Iwo Jima, foram contratados soldados e atores para poder montar, para poder fazer a reprodução e colocar aquilo como ícone da guerra, que os Estados Unidos precisava de divisas. Então, aquela imagem rodou como se eles estivessem conquistando Iwo Jima para conseguir mais dinheiro e mais capital, e aí você fazia campanhas de arrecadação com aquilo como peça publicitária. 100 anos. Em 100 anos. Olha o tamanho disso. Então, quando a gente está trabalhando essa construção, eu queria que a gente pensasse sobre esses elementos, pensasse sobre esses traços que, para mim, acabam sendo vitais para a gente poder entender. Rainha, o que a gente tem de guerra antes de 1850 que se destacaria? Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos é um movimento fortemente popular que vai estar se manifestando das guerras contra os governos e aqueles grupos, na busca de alguma maneira, de algum tipo de reconhecimento de que na Primavera dos Povos você conseguisse uma vitória, conseguisse. Nunca aconteceu. Guerras de independência. Boa parte das Américas, entre os anos de 1781 e 1850, passaram pelos seus processos de independência. Os seus processos de independência, na grande maioria das vezes, foram muito mais confusos e muito mais contados de maneira iconográfica posteriores. Exemplo do Brasil? Quais foram as maiores batalhas pela independência do Brasil? Salvador? Salvador. Fora Salvador. Acho que lá pro norte, Maranhão, por ali. Genipapo. Lá no Piauí. Batalha de Genipapo. Mas qual? Você tem batalhas em Campo Grande, em Mato Grosso, sobre isso. Quantas a gente conhece? Mal a de Salvador. Mal a gente ouviu falar de Maria Quitéria. Mal a gente conseguiu falar da iconografia de uma batalha onde foi feita praticamente toda em disputa campal. As saídas nas disputas, quase que todas no centro. Vamos falar de outras revoluções. Haiti, mais famosa delas, a primeira revolução dos escravizados, teve apoio francês contra aquele estabelecimento ali de parte das regiões, disputas entre Santo Domingo e as elites locais. Outra batalha que ela é, do momento, praticamente invisível, com iconografias contadas depois. Batalhas muito reconhecidas, batalhas muito trabalhadas, são muito mais a da independência dos Estados Unidos, que ela é fortemente marcada pelo apoio francês, pelas disputas dos grupos locais, pelas idas e vindas da batalha, mas principalmente porque os Estados Unidos, a posteriori, vão construir todo um ideal sobre essa batalha. Todas essas batalhas, elas miravam os movimentos liberais. Esses movimentos liberais, os mesmos que ajudaram em Confidência Mineira, Conjuração Baiana, a de Recife, meu Deus. Enfim, a Confederação do Equador e por aí. Fala, Fernando. Não, eu ia falar Confederação do Equador mesmo. Então, beleza. Então, todas essas batalhas, elas foram marcadas
Colômbia, as disputas por Gran Colômbia, por organização, as fragilidades que vão ser estabelecidas. A México, a Revolução Mexicana é posterior. As batalhas de independência do México, elas são anteriores e vão estar em meio a esse quadro que vai ser estabelecido. A tentativa de retorno do Exército da Santa Aliança vai ser frágil, não vai conseguir um grande feito com os exércitos da Santa Aliança, ainda que sejam mantidos em alguns lugares importantes. O que a gente tem? Todo aquele papo do Kant, até 1850, vai se mostrando frágil e difícil de ser mantido. O novo ícone disso vai aparecer exatamente na França, com Napoleão III. Luiz Napoleão, sobrinho de Napoleão, quem conta essa história no 18 Brumário, de uma maneira fantástica, é o Engels e o Marx. Sobrinho de Napoleão vai se candidatar e vai ser eleito de uma figura obscura. Ele vai ser eleito presidente. Era um modelo republicano tentado, e ele vai conseguir ser aclamado como líder dentro daquelas proposições, dentro daquela estrutura. Quando ele vai conseguir essa grande vitória, você vai começar a ter uma série de discussões se ele pode ou não assumir e o que está acontecendo ali. O Exército da Santa Aliança tenta se mobilizar, mas você já tem impactos menores e o Luiz Napoleão vai conseguir a vitória. Vai conseguir um aliado importante, uma vez que na Germânia você vai ter uma liderança política local que vai trabalhar a ideia de que, tal qual ele vinha libertar a França, ele também vai libertar tudo o entorno da Germânia, unificando os povos. Me refiro ao Segundo Reich, me refiro a Otto von Bismarck. Então, você passa a ter uma Europa que, dentro daquele quadro do Kant, que se falava em paz eterna, você começa a falar em anarquia. Peraí. E você ainda vai conter, dentro desses contextos, a independência da Grécia e Macedônia dos turcos. Sim, Grécia e Macedônia, até 1814, pertencia ao domínio turco. E a partir das vitórias dos turcos sobre essas regiões, a vitória dos gregos sobre essas regiões, se inicia uma série de batalhas entre a Inglaterra e o Império Turco. Na disputa desses dois grandes impérios, se fortalece o lado do nacionalismo e uma fragilidade do Império Turco que não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento militar que a gente viu estabelecido entre os ingleses. Peraí. Então, aquele papo de que a gente alcançou um momento de paz antes de 1850 é conversa fiada. E digam vocês. Olhem isso que eu estou apresentando. Te parece um quadro de paz, um quadro absolutamente equilibrado? Daí a gente precisa começar a pensar. O que é? Por exemplo, a Primeira Guerra, que eu separei desse período para que a gente possa estar pensando, que é a chamada Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia vai acontecer entre 1853 e 1856. E pode parecer um pouco distante, mas vamos pensar um pouquinho. O que aconteceu? Alguém sabe o que é a Guerra da Crimeia? Ninguém? E nunca ouviu nem falar? Mais ou menos. Para falar, Conte não. aí, Renan. Não, para falar, tem conflito A até Guerra da hoje. Crimeia a Guerra da Crimeia, para quem acha que ela está tão longe assim, ela foi evocada recentemente, justamente por conta de que um dos seus grandes resultados é a ideia de que aquele espaço ele faria parte de um campo histórico de disputa. O que exatamente é a Guerra da Crimeia? Uma área localizada no Mar Negro, a sul da Ucrânia, a sudoeste da Rússia. Você tinha várias regiões que, em algum momento, ocuparam aquele espaço e dominaram aquele espaço. Então, você passa a ter ali uma série de discussões sobre o que, de fato,
teria acontecido ali e como isso poderia ser trabalhado. O que chama a atenção na Guerra da Crimeia? Quando você pega os debates, você fala sobre exércitos que chegam de forma confusa. Os turcos, oficialmente, anteriormente, eles eram considerados uma das maiores e das mais importantes forças militares colocados ali. E como os turcos estavam colocados ali como ponto de uma grande disputa... Só um minuto. Como os turcos estavam considerados como uma força muito importante ali, a ideia de que aquela região ficasse sob o comando turco, ela poderia ser entendida como potencialmente fragilizadora de todo o campo de disputa e do equilíbrio. Então, você passa a ter os russos pressionando, identificando que deveriam ou que podiam, de alguma maneira, fazer o domínio específico daquele espaço. Então, o que acontece? Russos e otomanos entram dentro de uma disputa sobre quem deveria, de fato, ser o senhor daquela região. Quando isso começa a acontecer, França e Inglaterra resolvem entrar no jogo. E quando eles entram no jogo, você começa a ter uma série de organizações sobre como aquilo vai poder ser feito, como eles vão poder dominar de uma maneira direta aquilo. E as imagens e as histórias mostram um processo inteiramente diferente. Enquanto se achou que a chegada de britânicos e franceses desembarcariam e dariam ali uma força absolutamente transformadora e que dariam a vitória, não funcionou dessa forma. Uma série de derrotas contínuas passam a ser colocadas e você passa a ter um grupo que vai estar introduzindo um tipo de guerra contra a força dos turcos que vinham utilizando uma base de fogo negro, que tinha utilizando a ideia de utilizar projéteis e formas de atirar projéteis, e que passam a fortalecer toda uma campanha local sobre como você poderia dominar aquela região de forma efetiva. A batalha na Crimeia, ela vai gerar, de alguma maneira, um acordo, para que você consiga, de alguma forma, entender como você vai precisar desenvolver um tal de projétil. A ideia de que, quando foram identificados de que eles, muito rapidamente, começavam a ser vencidos, você passa a ter uma aceleração por parte de França e Inglaterra para que mandasse, de maneira mais veloz possível, novas armas e novos projéteis. Eles viram a guerra durante o transcurso da guerra. Eles viram a guerra durante o transcurso da guerra. E, conforme a artilharia... Vocês estão notando o que aconteceu na Guerra da Crimeia? Eu vou tentar ser bem claro. Você tem uma batalha que começa em curso e que se imaginava uma tremenda vantagem para ingleses e franceses apoiando os russos. Quando eles chegam lá, a realidade não é essa. Uma vez que os turcos já tinham algumas... Fala, Renan. Eu estou tentando pensar aqui as guerras por proxy, por procuração, quando foi que começou a aparecer? Aí a gente vê alguma coisa, mas na Primavera Árabe já tem alguma coisa também, mas a minha dúvida também quanto a esse debate aí da Guerra da Crimeia, e nessa interferência que houve, inclusive até hoje se levanta esse debate,
que houve uma espécie de plebiscito, uma votação, um debate discute, uma parte discute que a maior parte da Crimeia é se identificado como russo, até por causa da língua e etc. Aí os Estados Unidos, a Inglaterra não concordaram, porque não foi todo mundo que votou. Como é que Isso é mais aconteceu esse recente, né? debate? Isso é mais Sim, recente. Ah, beleza. sim, mas como é Não, que não, só para reverberou esse saber. Não, negócio não, tanto não, não, assim? tranquilo. Eu falei, será que teve isso lá atrás e eu não conhecia? Aí eu fiquei preocupado. Mas, assim, não, beleza. A Crimeia hoje, a Crimeia, historicamente, quando você teve ali a reorganização das forças, depois, em especial da Segunda Guerra, a Crimeia foi reconhecida como parte da Ucrânia. Uma vez como parte da Ucrânia, enquanto estava sob o controle e a influência direta da União Soviética, a questão acabava se tornando uma questão menor porque o domínio estava ali colocado. Quando você passou a ter a separação e organização dos estados, a Crimeia, ou uma parte importante da Crimeia, teria, e teria mesmo, tá? Pleiteado por parte dos russos a ideia de que eles não pertenciam e nunca se entenderam como parte do exército, ah, como parte do exército ou parte do mundo ucraniano. E aí teria sido feito um plebiscito. Só que, dado a passagem do tempo e dadas as relações, isso foi considerado pelas forças internacionais algo muito estranho, que boa parte dessa população, mesmo sem ter essa relação histórica, se identificasse de tal maneira. E aí foi levantado pelos observadores internacionais de que as regras para estabelecer quem tinha direito a votar ou não, em especial quando você tinha origens que não estavam reconhecidas dentro daquele estado, você simplesmente não tinha nome, não tinha documento e não podia votar. Se você não tem nome, se você não tem documento e você não pode votar, o que você faz? E aí é sobre isso. Muita gente correu para tentar tirar a documentação, muita gente, mas não teve jeito, e apesar de uma margem que parecia expressiva, mas sobre o número total não teria essa força, esse processo todo. Tá? Vamos lá. Deixa eu apresentar para quem não conhece a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia ela vai ser no sul da Rússia, região dos Balcãs. Ela vai estar diretamente contando, de um lado, com essa aliança anglo-franco, que se coloca muito ali com o Reino da Sardenha, na verdade seria depois da futura Itália, mas entre as forças ali, em que você tinha, de alguma maneira, a força colocada entre os grupos quem tinha o direito àquela região. Parte do Império Austríaco visava e tendia a ideia de que aquilo deveria pertencer à Rússia. Parte da aliança anglo-franca defendia de que aquilo deveria ser ou autônomo ou que permanecesse sob o olhar dos turcos. E você passa a ter uma disputa começada primeiro com o papo de que Nicolau I vai colocar a ideia de que ele é o protetor dos cristãos. Se ele é o protetor dos cristãos, aonde tem cristão, ele tem direito a entrar dentro daquelas regiões, ele tem direito a proteger aquelas pessoas. Acontece que, como a região fazia parte do Império Otomano e, de alguma maneira, havia uma concessão e uma série de acordos dos otomanos para que os cristãos não fossem atacados, isso foi entendido como uma tentativa de justificar invasões. Diante dessas tensões, o sultão otomano vai pedir o apoio à Grã-Bretanha e França, enquanto o czar vai pedir o apoio ao Império Austro-Húngaro. A grande questão não era religiosa, de fato. A grande questão era o equilíbrio das forças e aumentar a interferência, e com a chegada lá, você não pretendia sair. Diante dessas disputas, você passa a ter Napoleão III indo ao lado de Bismarck e dos outros na busca de organizar
um Estado, um processo que desse essa autonomia. A chegada desses grupos vai encontrar, eu falei turcos antes, tá? Deixa eu corrigir, são os russos. Os russos apresentavam ao Império uma artilharia aparentemente maior. Essa fragilidade vai gerar uma questão de uma disputa intensificada e você começa a ter cada vez mais uma ideia de uma batalha por projéteis, sendo considerada a primeira grande da história com o uso dos projéteis. Já já vou falar da segunda. É essa batalha, por exemplo, que vai estar consagrando, e isso aparece em todos os manuais de enfermagem, a Florence Nightingale, como justamente aquela que vai criar um mecanismo hospitalar de enfermagem no auxílio ao propado dessa própria guerra. Essa guerra vai ter um fim em 1856, quando você vai ver um acordo ser estabelecido e uma redivisão entre as áreas. Redivisão é essa que é aquela que o Renan questionou, que vai acontecer depois. E aí você começa a perceber que o tempo todo você tem disputas sobre quem deveria chegar a tal região. E a ampliação das rotas comerciais passam aqui o tempo todo, você passe a notar um quadro de tensão entre essas forças políticas. É fácil a gente conseguir perceber isso tanto com a questão dos turcos invadindo os Balcãs, com a questão do Congresso de Berlim, com as disputas que vão estar estabelecidas com o Império Austro-Húngaro. Todas essas guerras são menos conhecidas nossas por um motivo simples e idiota. Elas são da Europa Oriental. E nós, tradicionalmente, nós não somos só, como eu posso dizer, nós não somos só eurocêntricos. Nós somos, além de eurocêntricos, nós somos eurocêntricos ocidentais. Falei alguma bobagem? Consegui explicar melhor a Guerra da Crimeia? A segunda grande batalha de projéteis da história da humanidade é extremamente conhecida. É a batalha da guerra, que a gente chama normalmente de Guerra de Secessão, são as disputas da Guerra Civil norte-americana. Entre 1861 e 1865, você tem os Estados Unidos entrando em um grande conflito civil. Qual é a grande questão ali? A gente conhece muito isso por conta da questão da escravização, da escravidão, a ideia de norte e sul brigando sobre a questão industrial e o suporte. Eu preciso lembrar que os Estados Unidos já não é mais só as 13 colônias, eu já não estou falando da independência das 13 colônias, eu já tenho um quadro de expansão estadunidense, Marcha do Oeste já rolou, eu tenho uma série de regiões e uma série de disputas. Quando essa guerra começa, muitos autores falam em uma guerra tradicional, uma guerra com mosquetes, com alguns rifles, com arcabuzes, com facões, mas você passa a ver que uma das disputas mais importantes dessa guerra se deu pela mobilização industrial. Se eu disse que quando eu tive a Guerra da Crimeia, eu, ao chegar e desembarcar sem condições, eu vi uma corrida para o desenvolvimento da guerra de projéteis, para a utilização de outros materiais. Nos Estados Unidos, isso vai acontecer em foco. Uma guerra praticamente industrial entre grandes fabricantes e que teve uma vantagem do norte, mas foi também no sul, sobre a produção de novos materiais, de novos caminhos. Só para vocês terem uma ideia, a ideia de guerreiros indo por ferrovias. A ideia de você construir novas ferrovias com a máxima velocidade para poder conseguir fazer movimentações de batalha mais intensamente, convocar de uma região para outra. Você começa a ter uma arma que vai ser considerada extremamente importante, que é o rifle de repetição. O que é o rifle de repetição? Se vocês forem olhar, esse faço questão de mostrar aqui um videozinho. Peraí. Um minutinho. Já tinha ouvido falar dessa questão
da guerra dos Estados Unidos ser um grande laboratório do desenvolvimento acelerado das armas? Falei alguma coisa estranha sobre isso? O rifle de repetição é aquele rifle onde você consegue soltar o cartucho, então você dispara, a base de pólvora dá, ele dispara, você consegue abrir, fazer um movimento, você abre, você consegue primeiro recarregar, vai um por um, agora você já não precisa recarregar, você faz um movimento, um mecanismo onde ele já esvazia e coloca em condições de novo. Qual é a grande vantagem disso? Um rifle onde você precisa reabastecer a bala a cada momento é um problema. Quando você começa a ter a possibilidade de atirar mais rapidamente, e isso cada vez mais. Essa vale a pena a gente só. É bem pequenininho. Mas eu acho sensacional assim para a gente entender a própria evolução da. É o modelo, tá? É de antes um pouquinho. Você tem vários outros que passam a ser trabalhados. Deixa eu pegar aqui. Professor, estou pensando na distância tecnológica da Guerra de Secessão e Guerra do Paraguai. Oh, nossa Senhora! Vou falar dela também. Nossa Senhora. Você tem vários tipos de canhão. Eu não botei o som, né? Vocês estavam vendo a arma, mas não estava vendo o som. De materiais como esse e a utilização dos canhões, elas ainda eram maiores do que você pode estar pensando sobre a utilização dos rifles. Por quê? Porque um canhão, quando você começa a desenvolver, Spencer repeating rifles fired 7 rounds without reloading using lever action mechanisms. Union soldiers could fire 14 aimed shots per minute versus Confederate single-shot muskets. Industrial manufacturing advantage that decided America's bloodiest conflict. Spencer repeating rifles sem fired esse 7. processo da guerra. E aí eu estou falando de uma transformação que é absolutamente. E que se a gente não tivesse trabalhado todas as outras, isso seria impossível. Eu falo de uma indústria do campo de batalha, aonde o tempo todo, dentro do próprio processo do campo, ele vai estar desenvolvendo isso. E aí eu vou falar uma coisa horrível. Boa parte dos grandes desenvolvimentos tecnológicos aparecem em virtude do campo de batalha. Dinâmicas que a gente tem hoje relacionadas à internet, dinâmicas que a gente tem hoje relacionadas à tecnologia de ponta, dinâmicas que a gente tem hoje em microprocessadores, da tecnologia de drones, elas vêm do campo da guerra. Elas aparecem e são fortissimamente estruturadas dentro do campo da guerra. Então, quando você começa a entender sobre isso, você começa, por exemplo, a entender que por que os Estados Unidos eles são tão marcantes e tão interessantes a gente observar, ainda que triste, não vou negar, sobre esse processo do uso dessas armas, porque eles acabam, de alguma maneira, modificando boa parte dessa estrutura e da maneira como isso é pensado. O Renan já, por exemplo, falou hoje de um episódio que é muito famoso e que é uma derrota, mas que ele é muito contado, sobre a própria ideia de você ter a história da Brigada Ligeira.
uma loucura da cavalaria lançada contra canhões russos por erros de comunicação. O heroísmo individual se torna literalmente burrice estratégica. O herói romântico aparece para morrer numa cena do ponto de vista da máquina, mas não faz o menor sentido. A ideia é da brigada ligeira ser um determinado modelo de guerra que morre e que não tem sentido. Você tem outras brigadas dentro do campo da história dos Estados Unidos, você tem uma outra brigada ligeira dentro da história dos Estados Unidos, normalmente colocadas como aquela que era a brigada do sacrifício. Aquela que você sabe que no campo de batalha você não vai ter chance, mas ela abre o espaço para poder rediscutir e retrabalhar essas estruturas como um todo. E o que essas guerras vão estar trazendo pela primeira vez na história da humanidade? A guerra de trincheiras. Guerras antes trabalhadas com cavalos, campos de batalhas, velozes, a trincheira não tem sentido. Um canhão não se preocupava com trincheira. O canhão era do tiro à distância e você chegava para fazer o estrago que você tivesse que fazer. Os canhões aparecem lá no século XV, já são uma estrutura bastante antiga, eram utilizados nos navios, então a estrutura de uma grande bola ou a estrutura de um grande projétil que podia ser de pedra, de ferro, e que você colocava, mas o canhão muitas vezes explodia para caramba pela pressão. Os melhores fabricantes, os piores fabricantes, o número de vezes que um canhão atira, isso já existia antes. Agora eu transformo cada sujeito em um potencial mini canhão. E dentro desse mini canhão eu passo a ter toda a indústria querendo o tempo todo estar buscando formas de estar desenvolvendo e de estar levando. Essa indústria não está no campo de batalha, precisa levar rápido. Então, essa indústria vai ajudar no desenvolvimento dos sistemas de comunicação, o telégrafo vai começar a chegar e as linhas de telégrafo, e a ideia dos mensageiros colocados dentro do trem, e a dinâmica de como você vai transformando isso de uma maneira absolutamente sensacional. Ainda dentro desse momento, eu gosto muito, e vocês já estão acostumados comigo, de sair de todo aquele espaço tradicional para a gente poder olhar. Então, observem aqui, a Batalha da Guerra Civil Americana. Ela não se dá somente dentro das armas e do campo. Você vai ver a Batalha de Antietam, com o maior número de mortos até então registrados. Você começa a ver a figura dos primeiros encouraçados. Ao invés de você estar trabalhando com grandes barcos de madeira, você passa a trabalhar com os primeiros grandes barcos de ferro para poder disputarem sobre as batalhas em verdadeiros campos, transformando rios, transformando os mares em um campo de batalha. Você começa a ver a ideia de que você não faz somente um sistema de passagem que vai servir para a organização militar. Depois são as mesmas vias que vão ser utilizadas para o crescimento econômico. Quando você pega, por exemplo, a Sherman, que é uma grande rodovia que vai até o mar, de alguma maneira, você, muito mais do que ter os exércitos, você cria uma maneira de tirar do Sul a possibilidade de conseguir se recuperar economicamente. Por quê? Porque você já tem um outro caminho ferroviário que leva as mercadorias e as mercadorias dele não vão conseguir se recuperar. A guerra envolve economia, envolve poder, envolve tudo isso. E aí, conforme você vai entendendo, você vai conseguindo entender. Conforme você vai trabalhando, você vai conseguindo discutir. Os Estados Unidos, então, vão reforçar a ideia de um Estado-nação em formação. A ideia de que faz parte a propaganda. Aí, Renan! A propaganda já como forma de garantir as informações. A ideia de que determinadas informações não podem chegar, mecanismos de censura. A ideia de que um grupo defende a liberdade e que passa a ter símbolos, ícones, bonecos, animais. O elefante está lá até hoje. Você começa a ter uma estrutura que cada vez mais ela vai ganhar sentidos. Isso vai abrir para o mundo inteiro.
Se antes você tinha tido os ingleses entrando dentro do Império Indiano, você agora consegue olhar lá para a Índia em 1857 e ver o motim indiano. Motim indiano, rainha? Que história é essa? Isso aí eu nunca ouvi falar. Vamos lá. O Império Britânico vai estar entrando em guerra contra suas próprias tropas coloniais. Vamos lá. O Império Britânico vai entrar em guerra contra suas próprias tropas coloniais. Para a tropa colonial britânica é indiana. Então você armou o seu próprio inimigo. E esse seu próprio inimigo vai começar a trabalhar cada vez mais a ideia de que ele pode utilizar as suas armas, porque aquilo não é exclusividade sua. Eita, que agora não entendi nada. O exército da Companhia das Índias Orientais na Inglaterra, ele era basicamente formado por soldados indianos. Militares de patentes maiores eram ingleses, mas os cipais eram basicamente indianos. Quando você passa a ter essa presença, você começa a ter a chegada das primeiras armas para poder garantir o controle daquelas outras populações. Essas armas, uma vez chegadas, passam a receber um cuidado próprio e receber a ideia de que, ao invés de você utilizar elementos que tradicionalmente você utilizava, você passa a melhorar aquilo. A ideia de que, de alguma maneira, você passe a trabalhar com graxa, você passe a trabalhar que o Enfield, que era um tipo de eles chamam de fuzil, mas não é exatamente um fuzil, mas é uma arma de repetição um pouco mais forte, mais importante, ela passe a chegar e passe a ser colocada. Esses soldados, a princípio, como é boa parte do colonialismo, estavam sustentadas ali, mas você tem um boato que começa a circular, que vai ganhando força. A ideia de que aquele material que era utilizado para lubrificação da Enfield era gordura de vaca ou gordura de porco. Os soldados indianos eram ou muçulmanos ou hindus, aonde utilizar para hindus gordura de vaca ou gordura de porco para muçulmanos não era aceitável. Em especial porque você precisa morder o cartucho e rasgar com os dentes antes de introduzir ele no cano. Logo, você está em potencial pecado. Rainha, eles não fizeram guerra por conta disso, rainha. Fizeram. Na verdade, fizeram um motim. Até que você começasse a trabalhar a ideia de que, entre as muitas humilhações que os grupos locais vinham passando, aquela e a provocação sobre o que era aquilo ia sendo intensificada. Com isso, você tem, a partir de Meerut, maio de 1857, uma guarnição inteira rebelada. Essa guarnição mata os oficiais e começam, a partir de Delhi, um avanço muito grande e passam a cada vez mais a lutar contra a ideia do próprio imperador, que já era um imperador que não mandava em nada, era um espantalho, era um imperador mogol, mas que ficava sob o controle absoluto dos ingleses. E aí você começa a ter esse motim ganhando força. Forças em os britânicos independentes sendo atacados e colocados, os britânicos reagindo com mais intensidade ainda, com a ideia de humilhar e tentar de alguma maneira. E aí você começa a ter conflitos sendo ampliados. E esses conflitos poderiam ter sido muito piores se não fosse um invento que também já tinha chegado lá. O telégrafo. As mensagens chegar para os britânicos, para que britânicos de outras regiões pudessem se organizar para poder conter aquele avanço, aquela repressão, ajuda a gente a entender como é que você está falando de disputas
que não vão estar só no domínio europeu, mas a ideia de que boa parte das guerras coloniais ou descoloniais vão contar com o mesmo aparato de guerra desenvolvido pelos exércitos. Então, você começa a ter, de vilarejo em vilarejo, de região em região, cada vez mais os movimentos aumentando. Em 1857, a coroa britânica assume diretamente ainda, tira o imperador mogol e fala, não, vamos acabar com essa bagunça aqui. Você passa a ver que o motim vai ser apresentado como uma forma de dizer, viu, eu não falei que essa gente era inferior, olha o tipo de coisa que eles acontecem. É por isso, as duras, tem que melhorar o aparato. Nas chegadas de melhorar o aparato, chegam mais tentativas de novas armas, novas tecnologias, novas vendas. Então, você passa a trabalhar, de alguma maneira, a guerra como um espaço em que você precisava controlar o tempo todo essa tensão entre o militar antigo da alto escalão, que ainda se entendia lá naquele modelo que o Renan falou, e a ideia desse cotidiano de soldados, de bases, de grupos que estão aqui colocados, que, aliás, vai aparecer no Brasil também. O Pedro levantou, e é exatamente quando eu vou discutir o que vai acontecer na Guerra do Paraguai, eu tenho duas guerras do Paraguai. Eu tenho o princípio da fake news. Eu tenho duas guerras do Paraguai. E por isso que dá tanta confusão na historiografia depois. Eu tenho uma guerra do Paraguai dos jornais do Rio de Janeiro e dos políticos. A guerra do Paraguai do Caxias, onde grandes homens brasileiros, diante da barbárie dos paraguaios, com a sua marinha, foram. E eu tenho uma outra, dos relatos locais, onde são os grupos de mulatos, os grupos de caboclos, como eram chamados então na região, a ideia de senhores que tinham seus filhos convocados e negociavam para mandar escravizados no lugar daqueles que, em troca disso, teriam sua liberdade. A ideia de você precisar de um militar ainda presente. Você tem a Marinha o tempo todo, as lideranças militares presentes. Eles estão retratados como vocês viram retratados. Mas procura as imagens de Condé como herói. Não vai aparecer a imagem de Condé como herói. Vai aparecer como Condé liderando um grupo de fanáticos loucos, sem sentido. Pessoal, como é que é isso? Porque são os discursos entre uma coisa e outra. São as relações que, de alguma maneira, fazem com que a gente entenda que essas guerras não são tão simples, tão fáceis. E que eu não preciso chegar na Segunda Guerra Mundial para entender todo o quadro de mudança. Eu consigo entender como as próprias guerras coloniais elas vão estar marcando, transformando, elas vão estar me ajudando a compreender que quando eu olho para a maior guerra da América do Sul, sem dúvida nenhuma, a Guerra do Paraguai, eu tenho, o conflito é assimétrico. O Estado do Paraguai não tinha condições de lutar contra uma coalizão Brasil, Argentina e Uruguai. Mas, ainda assim, você precisa ver com que uma das grandes mudanças da Guerra do Paraguai é um investimento militar do Brasil. Com vários estudos corroboram isso. A Marinha, com desenvolvimento dos encoraçados, o crescimento e a passagem de ferrovia para o interior do Brasil, novos armamentos e dinheiro para a logística do Exército. Você vai ter o Daratioto brigando, dizendo a guerra maldita, mas, ao mesmo tempo, você vai passar a trabalhar com toda a ideia de que o Paraguai não era essa potência industrial que foi pintada e trabalhada, mas você passa a trabalhar que, sim, Brasil, Uruguai e Argentina, mas principalmente o Brasil, vão começar de uma maneira muito intensificada a crescer as suas estruturas militares. As vitórias que vão ser conquistadas em Tuiuti, Curupaiti, Lomas Verona, vão ser todas vitórias que a ideia da fragilidade que a gente se apresentou no primeiro momento, quando tenta lutar do investimento da nossa própria indústria, muito se fala do primeiro surto industrial, só com o Barão de Mauá, boa
parte dos autores concordam que o nosso primeiro surto industrial é um surto de industriais diretamente relacionado à Guerra do Paraguai. E quando você passa a ver que o investimento dos nossos exércitos cresce muito, mas falta contingente, falta gente para um país desse tamanho, aí você consegue entender que tipo de movimentos a gente passa a ter. As guerras do século XIX vão estar muito marcadas na ideia de poucas guerras no espaço central. Repararam? Não tem guerra na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra, mas tem disputas com os turcos, com os indianos, tem disputas nos Estados Unidos, tem disputas no Brasil, mas isso vai mudar na entrada do século XX. E eu vou deixar cenas das dúvidas que estão. Falei pra caramba. Fala, Fernando, desculpa. Não, é justamente nesse finalzinho. Na verdade, isso não tem a ver com imperialismo, assim, com o final do imperialismo, que a coisa já está, tipo, agora estou disputando palmo a palmo as regiões de dominância, e aí eu estou. Aí sim é que vai justamente para o leste europeu, ou não? O leste europeu já começa. Entendi. Digo assim, o campo de batalha vai para justamente para leste europeu, para essa coisa, justamente porque já está faltando, assim, já está começando assim, essa anarquia, né? Ela está começando a colapsar de um jeito que está tentando procurar mais espaço. Muito bom. Eu diria que não. Eu diria que o próprio modelo governamental imperialista exige a não parada. O próprio modelo exige a não parada. E, ao exigir a não parada, uma das características do modelo imperialista é levar a guerra para casa do vizinho. Então, o que você teria tido no leste europeu, nos domínios de África, nas disputas de Américas, já tinha uma relação direta com o próprio modelo que vai tender a se esgotar. Uhum. Sim. Vai dizer assim, não, está faltando pão, por isso sobrou confusão. Não. O princípio é a confusão. Não, eu digo assim, porque assim, é do tipo, pô, eu domino tal lugar. Chega um certo ponto que eu começo a ter, assim, o meu vizinho está dominando, por exemplo, tem um domínio francês na minha frente. Então eu tenho que fazer essa sobreposição nesse domínio. Isso não vai parar. Isso vai ser contínuo e quem estiver chegando entra dentro desse mesmo processo. Okay. Fala, Renan. Só voltando um pouco aí à Guerra do Paraguai, nós vemos lá no Brasil republicano que logo depois o Império sofre um colapso, não só por causa da questão militar, mas justamente por conta desses heróis de guerra que não puderam ficar totalmente aí no anonimato. O que nós vamos fazer com esses heróis de guerra? E foi um fator culminante ali naquela erosão do Império, caralho, que abolicionista, etc. Mas Sim. a questão militar foi por conta da Guerra do Paraguai. Sim. O Estado brasileiro vai ter dificuldades em lidar com a Guerra do Paraguai, mas eu tenho... É muito interessante isso. A ação para que a gente se adeque à América. E a Guerra do Paraguai foi uma excelente discussão, um excelente processo, em especial porque mudaram os heróis. Os heróis que o Império utilizou eram os membros da Marinha.
E o golpe foi dado pelos membros do Exército. Não foi acidente. Não foi acidente. Não tem almirante nenhum. Você já viu algum? Não, ali o almirante estava. Não tem almirante. Cadê os almirantes? Estavam levando Dom Pedro para a Europa. Sacou? Tem um processo muito interessante ali. Show de bola. Dúvidas, questões, pontos, ideias? Então, nós vamos começar aí da crise ali do Império Austro-Húngaro com a Sérvia. Vamos começar por ali já? Falando de guerra? Vamos. Para não falar a Primeira Guerra. Vou montar a Primeira Guerra. Vamos montar a Primeira Guerra, porque eu sempre vou montar antes. Vamos montar o quadro da Primeira Guerra e vamos trabalhar bastante aí. Show? Cumprir? Com certeza. Meu povo, muito obrigado. Muito obrigado pela chegada. Fabiano, espero que você esteja melhor. Sei que você não estava bem. Espero que você já esteja 100%. Então, tá bom. Te espero aqui em todas as aulas. Rapaziada, falou, valeu. Boa noite, até mais. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Falou. Boa noite.